Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então. Gotas de Esperança de Lorival Lopes. Você é santo, tem virtudes, possui indestrutível germe divino. Traz impresso em caracteres eternos a palavra bondade. Deus dotou você de todos os recursos contra o mal. Fê-lo detentor do amor. Deu-lhe individualidade sem máculas. Sustenta-o com eterna energia. Santifique-se com essa força divina. Faça-se dela merecedor. Tenha atitudes de bondade. Seja positivo em todos os momentos da vida. Não trema antes as dificuldades. Haja com determinação e amor. Santificar é absorver as virtudes de Deus. Difícil, mas não impossível. Então, que a gente possa, exercitar a santificação que existe dentro de nós, porque se somos filhos de Deus, temos dentro de nós, essa chama divina, que vai fazer com que a gente possa tirar, essas máculas, e sustentar a gente com a energia de Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos, sentir esse carinho que está aqui cercando todos nós, que conseguimos chegar aqui, nessa casa que sempre nos acolhe, que é referência para as nossas dores, seja ela espiritual, material, que a espiritualidade dessa casa, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, tome conta de cada um de nós, das nossas companhias espirituais, trazendo para o nosso lado compreensão, entendimento, harmonia, união, mas principalmente, que possamos ter a vontade de nos tornarmos seres melhores. Ainda com muita dificuldade, mas já temos a vontade porque estamos aqui nessa noite. Então, que possamos ter uma noite abençoada, que a nossa querida Solange possa ser inspirada a bater um papo com a gente, falando de um tema muito interessante. Meu reino não é deste mundo, Que a gente possa ter mais consciência disso, pensar como espíritos imortais que somos. Que assim seja, graças a Deus. Acho que nem precisava de microfone, mas vamos tentar aqui. Gente, olha só, não esperem palestra, Eu gosto muito de bater papo, de trocar ideias, conversar com vocês, porque muitas vezes nós não temos chances de conversar, de trocar ideias, Então, acho que é interessante nós fazermos isso hoje. Não uma palestra, colocar aqui as coisas, e a gente ficar com a cabeça concordando, que a gente fica escutando, Mas a gente participar e refletir profundamente nesse tema que é muito especial. Meu reino não é deste mundo. E esse capítulo está destacado no Evangelho e é logo o segundo capítulo. Por que será isso? Logo o segundo capítulo do Evangelho vem: meu reino não é deste mundo. Porque se nós não entendermos isso, tudo aquilo que Jesus fala parece que fica muito solto. Não dá para entender, Diante desse mundo que vivemos hoje, Estamos sentindo na pele um mundo com muitas dificuldades, com muitas dores. Nós precisamos entender isso para sabermos nos colocar diante das coisas da vida, Meu reino não é deste mundo. Ele logo falou isso para a gente, não enganou, Quer dizer, temos todo desdobramento em relação a isso. Para passar aqui, você vai estar indo. Ricardo está ali filmando.
Hã? Ah, meu Deus, porque eu não vou usar muito isso não, mas vamos lá. É só fazer o quê? Aonde? Aqui? Onde está aqui embaixo? Só isso? Tá. Eu não... Então, o objetivo, né? A gente pode ler, refletir sobre a proposta trazida por Jesus, esclarecendo sobre a transitoriedade das concepções e valores relacionados à vida material frente à vida futura. Então, a nossa proposta hoje é refletir sobre isso, sobre aquilo que Jesus veio nos ensinar. E nós sabemos, né, que há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já existia. Jesus organizou todo um planeta, né, para nos receber. 4,5 bilhões de anos. E há pouco tempo, há 2.000 anos atrás, 2.000 e pouquinho, ele esteve pessoalmente aqui. Interessante, há pouco tempo, foi ontem. 2.000 e poucos anos ele esteve aqui. Você olha a grandeza desse homem especial. E a chegada dele aqui foi toda organizada, as suas palavras, os seus apóstolos, as pessoas que estavam ao lado dele, tudo foi muito organizado. E a mensagem que ele deixou pontual para cada um de nós. Ele nos trouxe o roteiro, olha, o caminho é esse, vamos seguir que vai dar certo. Por que ele veio pessoalmente? Para deixar a sua mensagem muito forte, porque a Terra vai passar, está passando por um momento de transformação. Então ele precisava deixar um roteiro muito claro para cada um de nós. E sabia que a sua palavra, diante da nossa ignorância, da nossa dificuldade de entender a sua mensagem, ia precisar mais à frente de alguém, né, de uma pessoa, de uma orientação ainda maior, que pudesse esclarecer os pontos que estavam meio confusos, né? E graças a Deus ele prometeu o Consolador, né, é o Consolador prometido, que é o Espiritismo, e veio trazer as coisas e tirar o véu de algumas coisas que não estavam muito claras, né? Então, graças a Deus, nós estamos aqui, é uma bênção muito grande, poder estar refletindo sobre isso, né? E que passagem, né? Deixa eu ver aqui. A vida futura, realiza Jesus, eu não quero ler muita coisa não. Mas essa passagem está lá no Evangelho, no capítulo 2. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Olha que mensagem. Por agora, o meu reino não é daqui, né? Disse-lhe então Pilatos: Logo tu já és reis? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha a humildade, né, dele naquele momento, junto a Pilatos. Sabia que ia passar por uma série de situações e ele deixou claro para nós: meu reino não é deste mundo, né? Então isso interfere na nossa vida quando a gente reflete sobre isso, né? A gente não segue a Jesus, Jesus não tem uma importância especial no nosso coração, na nossa mente. Então temos que entender a sua mensagem. Se não entender isso aqui, o resto tudo fica muito difícil de compreender, né? Então aqui ele reforça, né, essa importância. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura.
que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Muitas preocupações que nós temos são as questões materiais, que é justo. A gente está na matéria, precisamos nos preocupar aqui com a matéria em que vivemos. Mas não podemos perder o foco, né? O foco de que estamos aqui de passagem, né? Que nós somos espíritos eternos, que já tivemos várias encarnações, mais de 100, e nessas encarnações nós fomos evoluindo devagar, revendo a atitude e nos aproximando de Deus. Então é muito importante, para entender o Evangelho do Cristo, que nós tenhamos essa certeza que somos espíritos, estamos ligados a um corpo na matéria momentaneamente para vivermos algumas situações importantes para o nosso amadurecimento. Nós temos um tempo de chegada na Terra e um tempo para ir embora. Agora, tudo aquilo que nós fazemos na Terra, as nossas escolhas, têm consequência, para o bem ou para o mal, não é isso? Deixa eu ver se tem... Não, está aqui, na frente. Por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas fala da vida presente, não os compreende ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. É o ponto central do ensinamento de Jesus, entender a nossa vida eterna, entender que nós estamos de passagem e que essa vida aqui dá a impressão que a gente não está valorizando a vida, pelo contrário, essa vida é muito importante. Cada minuto, cada segundo aqui na Terra é extremamente importante para a nossa caminhada. Mas não podemos perder esse foco, que estamos aqui de passagem, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, entender em muitas passagens que o Cristo fala, ele fala em relação à vida eterna, à vida futura. Vocês observam, né, o mundo que estamos vivendo, um mundo de muitas dores, de coisas que chega a ser absurda da gente entender, não é isso ou não? A cabeça das pessoas, o mal que ainda existe em algumas atitudes de algumas pessoas. E entender que o nosso Pai Celestial, esse Deus de amor, ama cada um da mesma forma. Porque Ele entende que cada um está no seu momento de amadurecimento, no seu grau de percepção das coisas. Hoje nós devemos estar aqui gratos, né? Por estar numa casa como essa, falando de Jesus de uma forma muito clara, que vai nos ajudar a encontrar um equilíbrio diante de todas essas coisas que nós estamos vivendo na Terra. Parece que as coisas estão sem rumo. Parece que as coisas... E a gente, se não tomar cuidado, a gente entra nessa vibe também, nessa situação. E não é assim. Tudo tem um plano de evolução. O mundo está sob o comando de Deus. Deus é o Senhor do universo. Então, diante disso, nós entendemos que tudo que acontece na Terra, na nossa vida, tem uma razão de ser. Não está nada à deriva. Jesus continua de lá, do alto, nos inspirando, nos orientando, nos amando. Mas temos que entender essa questão que é básica. A vida, a realeza de Jesus em relação à vida eterna, né? Não em relação à matéria. Matéria, vamos passando, né? E eu gostaria que a gente fizesse uma dinâmica sobre essa reflexão, que a gente pudesse falar sobre isso, não é? Como é que é isso dentro de vocês? Você já consegue entender essa questão da vida futura?
Isso está interferindo na vida presente de vocês? Ou está tocando, deixa estar, vamos lá. Como é que isso dentro do coração de vocês? Quem gostaria de falar? É um momento de reflexão. Deus, ele foi tão maravilhoso, o nosso Mestre Jesus, ele criou uma terra linda, maravilhosa para nós. Não é linda a nossa terra? Linda, né? Está passando por transformações importantes na matéria, como no plano espiritual, mas é uma terra linda. Ele preparou com muito carinho essa terra para nos receber, para que a gente pudesse evoluir encarnado. Ele deu alguns atrativos para que a gente chegasse aqui na terra, pudesse curtir essa vida, né? Pudesse ser feliz aqui nessa vida na matéria. A gente precisa disso, né? A gente precisa da beleza, a gente precisa da alegria, a gente precisa de tanta coisa, das florestas, do mar, tanta coisa bonita que Deus colocou para nós, né? Para que a gente tivesse aquele atrativo. Vai lá, reencarna, passa as tuas provas, você vai ter momentos de beleza, de alegria nessa terra querida. Depende do nosso olhar, né? Se a gente tiver um olhar correto em relação à vida, em relação à palavra do Jesus, fica tudo mais leve, mais fácil. Com Jesus é mais fácil ou não? Mais fácil, né? Quem gostaria de fazer uma reflexão também sobre isso? Sobre a realeza de Jesus. O reino, ele está certo quando ele diz que o reino dele não é deste mundo? Se o reino dele fosse desse mundo, com tanta coisa que nós estamos vendo na Terra, como é que seria isso? A reencarnação é a grande chave, né, que ajuda a gente a entender. Mas precisamos ir um pouco mais a fundo e fazer com que isso mexa com a gente. Não basta apenas, eu tenho esse conhecimento, mas tem que refletir, tem que trazer para dentro de si, né, essas questões. Alguém gostaria de falar sobre isso? Ou ainda não está no ponto? Não? Eis porque está colocado entre os primeiros no início dessa obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os abusos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. É aquilo que a gente está vendo hoje em dia, né? Tanto abuso, tanto desequilíbrio. O que é isso? Quer dizer, se você não entender essa questão de Jesus, que ele foca muito na vida futura, fica difícil você entender a dor nossa. Quem é que não sofre aqui, né? Quem é que não passa os seus perrengues? E entender a dor do outro, se você não entender que estamos aqui com outro propósito, um propósito de evoluir, de alcançar o equilíbrio e nos aproximar de Deus. E o período aqui, quantos anos? 80, 70? Isso aí diante da eternidade é um segundo, né? E nós precisamos, por isso mesmo, valorizar a vida na matéria. Cuidar das nossas atitudes, porque isso tem um preço, a conta chega, não é verdade? A conta chega sempre para nós, diante das nossas escolhas. Então precisamos refletir sobre tudo isso e trazer para o dia a dia. Não adianta só ter discurso bonito, tal. Não, nós precisamos trazer isso para a prática. Nós reencarnamos para nos tornarmos melhores a cada dia, a amansar o nosso sentimento, a desenvolver em nós a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ser caridosos, né, de ser afável, tanta coisa que aí vem a mensagem do Cristo, né, do Evangelho, destrinchando cada coisa. Mas esse capítulo 2 é importante para a gente entender e se esforçar para melhorar e ver que vale a pena. Né? Vale a pena, não. Eu estou aqui de passagem. Quando eu desencarnar, meu corpo vai ficar lá, eu vou continuar vivo. E aí? Chega do outro lado, com a cara de pau, né? E, poxa, tanta coisa que eu poderia ter feito e não fiz. Aquela palavra que eu usei de uma forma errada. A oportunidade que Deus me deu, né? E que nós deixamos passar.
Eu costumo dizer que a nossa vida não é só nossa. A nossa vida é de todos que estão à nossa volta. Porque as nossas atitudes, não é isso? Interferem no grupo familiar, no ambiente de trabalho, na casa espírita. Então, a nossa vida não é só nossa. A responsabilidade é muito grande diante das circunstâncias. Então, olha, não é para a gente se sentir pesado. Ah, meu Deus, mas a doutrina espírita só joga carga de responsabilidade no meu coração e nos meus ombros. Não. Pelo contrário, quando você entende esse processo, você se torna mais leve. Você encara os problemas da vida com mais firmeza, sabendo que a gente nunca está sozinho, que o nosso Pai Celestial tem um plano lindíssimo para nós, e nós que já estamos aqui, estamos no caminho, gente. Isso aí é tudo. Nós já estamos no caminho. Nós já encontramos a direção. Basta agora perseverar e superar as dificuldades, né? Então, a mensagem do Cristo é extremamente importante para sermos felizes aqui e agora, enquanto estamos na matéria. E devemos buscar a felicidade. Devemos buscar, e temos tudo para ser felizes. Por quê? A nossa encarnação foi um gesto de amor de Jesus por nós, nos dando a oportunidade de reunir na nossa família, reunir no nosso ambiente de trabalho, reunir na casa espírita pessoas que têm uma ligação com a gente que nós não imaginamos, não lembramos, que tem uma ligação com a nossa mente, com a nossa vida, que nós temos que resolver agora. Então, é um gesto de carinho de Deus essa encarnação. Como deve ter sido trabalhoso, né? Organizar essa encarnação, mãe assim, filho aqui, chega ali, marido aqui, né? É uma história complexa e que foi feita com apoio do plano espiritual para nos ajudar. Nada acontece por acaso. Então, quando você tem essas certezas bem claras dentro de você, você tem força para enfrentar tudo, porque sabe que Deus é Pai, Deus é amor. Esse mundo está nesse desequilíbrio, nós sabemos disso, não é à toa. Tudo é um reflexo dessa história em conjunto que vivemos e que estamos hoje tentando reorganizar. Agora, se você não tiver uma cabeça legal, você assiste um jornal, você assiste tantas coisas, né? Não precisa nem ir longe, às vezes no bairro, né? Você vê tanta coisa que dá a impressão de que Deus esqueceu da gente. E nós precisamos entender, estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Jesus disse, a felicidade não é desse mundo ainda. Meu reino não é desse mundo ainda. Nós saímos há pouco do primitivismo e estamos em expiação e provas. A nossa alma precisa amadurecer muito, precisa rever vários conceitos. Isso demora. Quem dera, né? Fosse assim, seria mais fácil, né, irmã? Assim, rápido. Não, coloquei tudo, Jesus, tal, meu coração, já sou outra pessoa. Infelizmente, porque a mudança vem de dentro para fora, né? E o tempo é o grande Senhor para nos ajudar a rever. Vocês concordam com isso? Ninguém quer falar nada hoje? Para me ajudar? Eu sei que vocês já sabem disso tudo, mas a gente precisa refletir. O que isso significa para a nossa vida? Porque cada um de nós, de repente, vai tocando o barco, vai passando pelas situações e não vai refletindo, pensando. E quando você se aproxima de Deus, quando você entende Deus um pouquinho, né? Quando você entende a mensagem do Cristo verdadeiramente, fica mais fácil viver na Terra. Fica mais fácil seguir o que Ele orientou, não julgar, né? Tanta coisa, a gente está vendo um mundo de tanta diversidade, que o julgamento vem assim, né? Quando a gente vê, a gente já está julgando, já está falando, né? Por quê? Porque é o mundo que vivemos, um mundo bem diversos,
com várias cabeças diferentes. E a doença aí do século, aí a depressão e tantas doenças mentais, porque algumas pessoas não têm esse preparo e acabam se desequilibrando diante das situações da vida. Então, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, acima de tudo, é um grande remédio para nos curar, para afastar de nós o desânimo, a melancolia, a depressão, seja lá o que for, porque eu entendo as mensagens de Jesus e tento vivenciá-la com carinho e com amor. Né? Deixa eu ver aqui. Ele fala aqui que Jesus, de acordo com a sua época, né, ele não podia falar tudo. Tinha condição de falar tudo? Não tinha, né? Com 3 anos de pregação, ele já foi crucificado. Ele deixou algumas dicas, né? Muita coisa foi mexida, mas com orientação dele, pelo Espírito de verdade, a doutrina espírita não chegou assim fácil, não. Foi toda uma programação no plano espiritual, a chegada de Jesus, a sua passagem, a sua orientação. O homem, com o tempo, foi amadurecendo, cometendo muitos erros em nome dele, em nome de Jesus, em nome de Deus. E quando a humanidade já estava um pouco mais equilibrada, veio com muita organização a doutrina espírita, né? A gente não pode esquecer que quem organizou a doutrina foi o Espírito da Verdade, foi Jesus. Ele organizou tudo, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele justamente tira a parte mais importante da Bíblia, a parte moral, a passagem lá, e vem dando a explicação de acordo com a doutrina espírita. Então, isso traz as coisas mastigadas, mamão com açúcar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro extremo de cabeceira, é o livro que a gente tem que usar para fazer o nosso culto do Evangelho lá. É o livro extremamente importante para que a gente possa caminhar, né? Então ele fala, com o Espiritismo, a vida futura não é o mais simples artigo de fé, ou simples hipótese. Nós já tivemos, né, várias provas de que a vida continua, né? Chico Xavier, Divaldo e tantos irmãos, e várias outras situações que comprovam que a vida continua, né? Vamos lá. A realeza de Jesus. Jesus, o suave rabi da Galiléia, um dia que se perde na poeira do tempo, deixou o mundo celeste e veio a esse planeta, ainda envolto nas sombras da ignorância, para nos ensinar sobre o reino de Deus. Oh, homem corajoso, né? Jesus, um grande amigo. Ele veio pessoalmente, eu vou lá deixar essa mensagem. Olha que sacrifício, né? Sacrifício para ele não sei nem qual seria a palavra, né? O amor que Jesus teve por nós para pessoalmente mergulhar nesse planeta de ignorância. As pessoas são muito ignorantes. Se nós estamos vendo essa ignorância nos dias de hoje, imagina há 2000 anos atrás, mas era muita ignorância. E ele falou, não, eu vou lá e vou deixar claríssimo para essa turma qual é a minha realeza, qual é o meu reino, né? Então ele veio aqui. O objetivo maior de sua vida foi a implantação do reino de Deus, ou o reino dos céus, nos corações dos homens. Ainda falta um pouquinho para nós, ainda ter esse reino concretizado. Mas a grande novidade, a grande alegria é que nós já estamos no caminho. O difícil foi a gente, em encarnações passadas, abrir mão de algumas atitudes e encontrar esse caminho com Jesus. E nós encontramos. Então, isso nós temos que ter gratidão e muita alegria pelo nosso esforço, não foi por ninguém, não. Fomos nós que, em um determinado momento na vida, nós caímos em si, o mal estava incomodando,
porque o mal cansa, a gente vê isso, o mal cansa. Então, nós em algum momento sentimos esse peso das escolhas erradas, do mal que nos atrapalhava, e conseguimos encontrar o caminho. Hoje já estamos no caminho. Falta muita coisa? Falta. Mas nós já encontramos Jesus, já temos um carinho, já oramos, pedimos força. Isso é uma grande conquista nossa. E que nós precisamos valorizar para seguirmos em frente, né? Então ele fala aqui, eu não quero ficar falando aqui, a realeza de Jesus, moral ou do mérito pessoal imperecível, se prolonga e mantém o seu poder, sobretudo após a morte. A realeza terrestre se acaba com a vida. Razão de Jesus dizer a Pilatos, sou rei, mas o meu rei não é deste mundo. Essa vida aqui na terra, né, gente? Que a gente tem que agradecer, valorizar a beça, mas pequenininha, diante da eternidade, diante do que nos cabe, né? Então, diante disso, quando a gente começa a ler o Evangelho, ele vai falando lá na frente, a justiça das aflições, por que a gente sofre, né? O porquê que nós temos que desenvolver a nossa capacidade de amar, a nossa caridade, a gente vai ver que isso tem a ver com a nossa valorização das nossas atitudes aqui na Terra. Nós não podemos mudar o passado, né? Está feito as nossas escolhas, mas podemos fazer um presente e mudar o futuro para melhor. Está nas nossas mãos. Se fala muito, né, através de estudo, da questão da obsessão, né? Vocês já estudaram ali sobre isso, a obsessão, a presença de espíritos ruins que nos atrapalham, a caminhada. Mas nós não podemos esquecer que a quantidade de espíritos de luz, o fato de Jesus, de Deus, estar aí à frente torcendo por nós. Então, esses irmãos que se aproximam pelas nossas imperfeições. A partir do momento que eu consigo superar, me equilibrar a minha mente, esses irmãos também vão sendo ajudados e vão seguindo a caminhada deles, né? Mas não podemos esquecer disso, o quanto somos protegidos. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, o seu protetor, para orientar cada um de nós no caminho do bem. Então, a ajuda espiritual é maravilhosa. Basta apenas eu escolher com quem eu quero estar do lado. Cada vez que eu me desequilibro, e isso acontece, acontece com vocês? Não, né? Ninguém aqui, de vez em quando, escorrega, sai do salto, esquece tudo aquilo que Jesus falou. Não acontece ou não? Quando alguém fala alguma coisa que fere a gente, incomoda a gente vai lembrar do perdão que ele nos ensinou. Jesus não era bobo, né? Ele logo falou também do perdão, porque a gente precisa exercitar o perdão e receber perdão, é isso ou não? Nós precisamos de muito perdão, né? Somente do nosso Pai Celestial. Tanta coisa a gente poderia ter feito e deixou passar. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor, no seu carinho, vai sempre nos ajudar a superar. Então, vamos seguindo em frente, entendendo esse processo, né? Ele fala, Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro do homem. Como é que está esse reino de Deus dentro da gente? Uma pergunta. Como é que está? Meio atrapalhado, meio confuso, sendo trabalhado. Como é que está o reino de Deus no coração de vocês? Está indo? Está caminhando? Está se fortalecendo? Né? Vamos lá. O reino de Deus está aqui dentro. Não é? Então ele fala aqui. Por essa razão, esse reino consiste numa hierarquia de valores, de fatos que integram a natureza. Resta agora saber quais são os valores que orientam esse nosso reino interno, para saber se estamos construindo o tão almejado reino dos céus em nossa intimidade. Para isso, basta que observemos nossas atitudes diárias e os valores que sobressaem em nossas vidas. Como é você? Aqui no Centro Espírita, a dirigente, uma delícia, né?
vocês são uns docinhos. Agora, lá fora, em casa, no ambiente de trabalho, no vizinho que incomoda, no cachorro que está latindo demais, como é que é a nossa atitude, né? O reino de Deus está aqui dentro, está dentro de nós. Mas como é que está esse reino, né? Porque esse reino de Deus estando dentro de nós, do nosso espírito, da nossa alma, quando a gente sair daqui, largar esse corpo, fica apenas a matéria, a gente leva aquilo que nós construímos de bom, né? O resto, vamos fazendo as nossas escolhas, né? Vamos criar esse reino de Deus dentro de nós. Quando você cria esse reino de Deus dentro de você, você é uma pessoa mais forte, mais equilibrada, mais firme. Vai sofrer os abalos da terra? Vai se chocar com as questões no mundo? Vai. Tem horas que você ainda vai se desequilibrar? Sim, mas você tem força para voltar. Opa, espera aí, dá aqueles 5 minutos, né, meu irmão? Dá 5 minutos só, depois você... Espera aí, papai do céu, me dê força, temos que seguir. E assim é a vida. Quando nós temos essa doutrina que nos orienta, quando nós temos esse norte que é Jesus, tudo fica mais fácil, né? A gente começa a entender que cada coisinha na nossa vida, cada coisa, há uma grande orquestra por trás. Nada acontece por acaso. Que a gente costuma dizer, não existe bala perdida. Né? Se o se não existe, que vai ter que acontecer, está lá, né? Nós não conseguimos enxergar o amor de Deus, porque sofrer dói. Quem é que gosta de sofrer aqui? Alguém gosta? Não? E qual o caminho que eu tenho que fazer para parar esse sofrimento? Quem me responde? Trabalhar a aceitação, a trabalhar a resignação e o entendimento de que Deus é Pai, que nada que acontece na nossa vida é por acaso, que é um plano muito maior, existe um plano muito maior para a nossa terra, para o nosso Brasil, né? Para cada um de nós, um plano maior e de grande beleza para o nosso futuro espiritual. Nós precisamos acreditar nisso, e nós temos prova, nem acreditar por acreditar, uma fé cega, não. É a fé nesse entendimento da realeza de Jesus. O mundo dele, o mundo do Cristo, não é esse mundo material, seria muito pobre, né? Para Jesus, esse mundo aqui. A beleza de Jesus, a beleza de Deus é esse mundo de tantas dores, tanto sofrimento, tanta miséria. Vamos agora ali no Meia. Dá uma volta ali no Baixo Meia ali. Jesus. A gente olha aqueles irmãos naquela situação, meu Deus do céu, o que é isso? Né? O porquê disso? Se você não tem essa chave da reencarnação, esse entendimento, fala, mas que Deus é esse? Que permite que o filho dele esteja lá, jogado lá no chão, usando crack, revirando lixo. O que é isso? Então nós precisamos entender esse mundo, não fugir do mundo. Tem gente que quer fugir, né? Não quero olhar, não quero saber, foco na minha vida e pronto. Não, nós precisamos entender e fazer aquilo que nos cabe, né? No mínimo, ser uma pessoa a mais na Terra, com mais bons pensamentos, com mais boas atitudes, porque nós somos um campo magnético. Nós geramos energia em torno de nós. Então, que sejamos pessoas de boas energias, para encher o nosso planeta de energia boa. Quando passar por esses irmãos, que Deus o abençoe, né? Sei, cada um seu sentimento, mas entender o que está acontecendo nesse momento, né? Então, vamos observar nossas atitudes diárias e os valores que se sobressaem em nossas vidas. Qual é o valor que eu tenho? Eu me preocupo com o quê? Com mais as coisas materiais? Eu estou deixando as coisas de Deus para lá?
Isso não quer dizer que a gente vai abandonar as coisas materiais, não. A terra é necessária, essa encarnação, a nossa relação com o dinheiro, com o nosso trabalho remunerado, pela honestidade, bacana. É isso que nós temos que fazer. Mas temos que aprender a se doar um pouquinho mais. E essa conta chega, que eu sempre falo, a conta vai chegar. Então, que seja uma conta mais suave, né? Não seja uma conta de juros de cartão de crédito, cheque especial. Seria muito complexo isso tudo, né? Se o soberano que rege nossas ações é ainda o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a ambição desmedida, a tola vaidade, não podemos esperar que esse reinado seja de luz. É duro escutar isso aqui, né? Sabe por quê? É complicado? Porque ainda a gente observa, às vezes, nas nossas atitudes, será que a gente tem coragem de falar isso aqui? A gente observa, às vezes, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a ambição, né? A vaidade. E se a gente tem isso, talvez em menor grau, graças a Deus, mas precisamos tirar isso aí, porque isso provoca dor. E por que provoca dor? Porque Deus é mau, Deus é vingativo? Não. Ele quer que a gente se livre dessas farpas, que isso é farpa na nossa vida. Isso dói, isso incomoda, né? Então precisamos trabalhar isso no nosso coração, né? Tirar esse egoísmo que ainda... A gente não percebe que a gente às vezes é egoísta, que a gente tem vaidade, que a gente tem orgulho, que a gente tem ciúme. A gente não percebe, não. A gente percebe no outro. É isso? No outro é fácil, né? Mas a gente, não. Eu não fiz isso porque... Não. A gente sempre dá uma desculpa, né, Ilka? Não é assim, não é bem assim, né? Tem uma razão de ser, né? Mas enquanto a gente está dando desculpa, a gente está perdendo a oportunidade de ir lá arrancar aquela farpa que não faz bem, que atrapalha nós termos o reino de Deus nos nossos corações, né? Se os nossos interesses estão voltados exclusivamente para o terra-terra, para o conforto físico, para o lazer, para a satisfação dos desejos passageiros da carne, estamos construindo um reino sob a areia ilusória da existência física, né? Que um dia a gente vai largar. E vamos levar aquilo de bom ou ruim que nós criamos, né? Vamos lá. Com essa afirmativa, podemos deduzir que ele já se referia a um reino diferente, a um reino celeste construído porta dentro do próprio coração. Considerando tudo isso, podemos desde já fazer uma análise do nosso império íntimo para saber quem detém o poder. Quem detém o poder no nosso coração? Vocês podem responder para vocês? Quem está reinando dentro de nós? É o reino do Cristo? Isso não quer dizer que a gente seja perfeito, não, mas é o nosso norte, é a nossa força. O que tem mais forte dentro de nós? É a orientação de Jesus ou essa ilusão da matéria? Parece bobo, mas não é não, gente. Isso é uma coisa seríssima. Isso faz diferença na nossa terra. Se a nossa terra estivesse, né, as pessoas estivessem com o coração mais amadurecido, mais manso, a gente estaria com uma terra melhor. É o que nós estamos esperando receber de Jesus, esse presente de um planeta de regeneração. Mas nós temos que fazer a nossa parte para construir esse planeta melhor e poder merecer continuar reencarnando na Terra sob o apoio de Jesus e não ser levado para um planeta inferior para continuar o nosso estudo, não é? Que possamos nos esforçar para criar o reino de Deus dentro de nós. Isso não é nenhuma, como é que eu vou dizer, não é nenhuma coisa pesada, pelo contrário, é leve. Quanto mais eu trago o Mestre para dentro de mim, as minhas ações, o meu pensamento, as minhas palavras se tornam mais doces, mais serenas. E com isso nos traz paz.
Quando a gente sofreu o abalo aí, que a vida, a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? A gente não sabe o que está programado. Eu só sei o que está programado é no sentido do melhor. Se eu tenho essa certeza que é para a minha evolução, então, diante das coisas que nos abalam, lógico, eu sinto o baque, mas eu mantenho o meu raciocínio em Deus, o meu entendimento e procuro seguir em frente. Não adianta eu me revoltar, não adianta eu ficar de mal com Deus, né? Muitas das vezes as pessoas ficam assim, especialmente quando a gente perde um ente querido, né? Às vezes jovem, difícil a beça, a gente vê aí situações. Então, quando você compreende, né, essa realeza de Deus, você tem como consolar o teu coração. Por isso o Espiritismo é o consolador prometido, porque ele nos consola, ele nos explica, né, essa separação de entes queridos, essa questão da nossa vida, as situações, as lutas, tantas coisas que nós passamos, né, e que são necessárias para o nosso amadurecimento, né? Vocês não falaram nada, não me ajudaram. Isso vão criar um karma, vou jogar uma praga aqui. Um karma com vocês. Vocês têm oportunidade de falar, de refletir, de falar de Jesus. Isso é tão gostoso, não é? E aí, nem assim? Não estou com nada. Vamos lá. E de posse desse balanço sincero, teremos condições de estabelecer a ordem ideal que nos favorecerá na construção desse estado ditoso que tanto desejamos. A gente não quer ser feliz ou não? Quem quer ser feliz aqui? Todo mundo quer ser feliz, né? Então, para ser feliz, tem que ter um esforçozinho, né? Não dá para ser feliz tocando a vida de qualquer maneira e fazendo escolhas erradas, né? Então, nós temos aqui essa grande orientação do Evangelho de Jesus, né? Jesus, ao nos incentivar, dizendo, brilhe a vossa luz, assegurou que a ação de acender a luz das virtudes é uma realidade possível a todos. Brilhe a vossa luz. Vocês pensam nisso? Que Deus colocou em cada um de nós uma luz muito intensa, que nós precisamos deixar que essa luz tome conta da nossa vida, que nós somos seres de luz, sim, e precisamos afirmar isso para nós. Eu sou um ser divino, eu sou um ser que tenho luz, eu tenho que fazer essa luz brilhar, não só para mim, para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Experimente numa situação de briga, de situação ruim, em casa, no ambiente de trabalho, você se recolher e orar. Deixar que essa luz tome conta de você. Você vai ver que as coisas vão se acalmando, né? Porque nós estamos jogando luz para fora, né? Vamos fazer esse exercício. A situação não está boa, vou para um canto, brilhe a minha luz. Jesus, estou contigo. Que as energias do bem se aproximem. Não tem escuridão que fique, né? Porque eu acendi a minha luz. Eu tenho que aprender a acender a minha luz. E isso é a fé. É uma fé que eu admiro em algumas pessoas. A minha fé é pequena, mas vejo pessoas, até em outras religiões, eu fico admirada. Aquelas pessoas que fazem aquela romaria, que vão de joelho, que eu fico assim, meu Deus, que fé, né? Eu não tenho nem um pouquinho, assim. Eu acho que eu sou muito racional, às vezes, né? E essas coisas, mas eu admiro essa fé dessas pessoas, essa força, essa garra. E vocês já viram depoimentos, às vezes no jornal, a pessoa, não, lá em São Jorge, não sei, né? Aquela fé, aquela coisa que eu fico assim, feliz de ver, né? Aquele momento daquela pessoa, e nós temos que valorizar, independente de qualquer religião, né? Vamos lá, vamos segurar nossas emoções e encontrar esse caminho do bem. Ele fala aqui, deixemos que a dignidade, a honradez, a humildade, a justiça e outras virtudes oriente os nossos passos,
implantando em definitivo o reino dos céus nas fibras mais sutis da nossa alma imortal. O reino de Deus está dentro de nós, mas na maior parte da humanidade ainda se encontra em potencial, em estado dormente. Como é que está aqui? Está em potencial, está dormente ou já começou a tomar conta da gente? Eu ouso dizer que já cresceu, né? Vocês estão aqui hoje, vocês estão querendo alguma coisa a mais, vocês estão querendo resposta, eu também. Então esse potencial já está começando a tomar conta de mim. E eu preciso acreditar nisso, eu preciso entender isso, para eu ter força e seguir em frente. A cada dia acordar e pedir: Deus, mais um dia, obrigado, me dê força para eu continuar, deixar que essa luz que tu colocaste em mim possa brilhar cada vez mais. Você já começa o dia com disposição, com força, com garra. Vamos lá. Então vamos mostrar para Deus que nós estamos fazendo o nosso esforço. Não somos perfeitos, mas estamos no esforço. Não é isso? Bom. Esse trabalho é individual, intransferível e só depende da livre vontade. Pense nisso e faça brilhar a sua própria luz. Que nós temos a mania de botar a culpa no outro, né? Vocês são assim? Não, eu sou assim porque minha esposa é assim, meu filho é assado, meu patrão é isso, aquilo outro. A gente tem desculpa para tudo. Desculpa boas, hein? Mas nada disso resolve. Porque a responsabilidade é nossa. Nós agimos e temos responsabilidade pelas nossas atitudes. Botar culpa no outro, os consultórios de psiquiatria estão cheios, né? Pessoas que colocam a culpa no outro e não assumem a sua responsabilidade da sua vida. E aí a coisa não anda, não é isso? Enquanto você não analisar que você precisa mudar, que você precisa refletir, mesmo que o outro esteja numa situação pior do que a tua, mas se você não está junto com ele, não é à toa, mas que você faça a sua parte. Não vai justificando as tuas atitudes por causa do outro, não. Porque você vai atrasar a tua evolução espiritual. Você tem que fazer a sua parte. Ninguém está junto à toa. Se está junto com aquela pessoa ou é um resgate, ou uma situação que você precisa aprender, mas faça o teu melhor. Assim a gente consegue estar mais perto de Deus, né? Pense nisso e faça brilhar a sua própria luz. A ideia clara e precisa da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Com a vida futura, os homens passam a ter outro ponto de vista sobre a vida na Terra. É isso que a gente está querendo trazer para vocês, né? Que o Mestre quis trazer para nós. Um outro ponto de vista. Não é só a Terra, a matéria legal, vamos curtir a vida, fazer dela, mas fazer dessa vida uma vida bacana, que a gente possa ter amigos, uma palavra sempre de carinho, de consolo. Lógico que a gente vai ter uns dias quentes fervendo lá, ainda faz parte, mas a gente está no esforço, né? Então, entendendo que nós estamos aqui de passagem, que a verdadeira vida é a vida futura, nós vamos ter uma outra postura diante das situações que estamos vivendo na Terra. É isso? Vamos ver. Para aqueles que se colocam pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal nada mais é do que uma rápida passagem, em uma breve permanência num país ingrato, né? Isso a gente tem que entender. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e deve ser seguido de uma situação mais feliz, né? A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz, sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva. Ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença
do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Já vi muitos casos desses, né? Já tive oportunidade de visitar a colônia de leprosos, Curupaiti, e vi aqueles espíritos, às vezes um cotoquinho de gente com uma fé, com uma garra. A gente sai lá levando para a gente ensinamento, porque eles cantam e riem, conversam, gente com uma resignação, com uma força, que ali a gente sai de lá se sentindo pequenininho, porque uma unha encravada, uma dor no ombro já atrapalha a gente, né? E tem pessoas aí passando por cada prova e numa alegria, numa fé, numa resignação, né? Mas são espíritos preparados, né, para essa prova. São espíritos que desenvolveram dentro de si o reino de Deus. Já entendeu que está aqui de passagem e aproveita ao máximo a vida com alegria, com amor. Que tem pessoas que assim, ó a vida, ó o azar, né? Fica assim, né? Ó a vida, ó. Então é um peso a mais que era desnecessário. Para quê? Mas fica naquele, ó a vida, ó azar, está sempre reclamando. Então fica um peso que não sei nem como ela aguenta, né? Então vamos tirar isso aí. Vamos deixar a luz brilhar, né, dentro de nós. Alguém não concorda? Vocês estão tudo olhando para a minha cara. Quem falou isso foi Jesus. Vamos lá. É aquilo, né? Bom, vamos ler aqui, que já está quase na hora, já está na hora. Sob o ponto de vista, quando a gente valoriza muito a matéria, os bens materiais, tudo tem um peso muito pesado, né? Muito forte, né? Quando a gente tem um apego demais, até as pessoas, tudo fica muito forte, muito dolorido. Então nós precisamos encarar de uma outra forma, né? Sem apego. Lógico que Deus colocou os bens materiais, por exemplo, necessário. Vamos lá, vamos curtir, vamos aproveitar. Mas se um dia acontecer alguma coisa, bateram no meu carro. Semana passada, retrasada, bateram no meu carro. Bateram no meu carro. Fazer, né? Bateu. O cara se mandou, bateu. Fiquei com prejuízo, né? Mas o que eu ia fazer? Nem xinguei a mãe do cara, nada. O que eu ia xingar, não adiantar, né? Encarei na boa, paciência, resgatei alguma coisinha ali, né? Lógico que incomodou, lógico que chateou, né? É um custo, né? Mas fazer o quê? Acontece. E assim a gente tem que ir levando a vida. Eu poderia ficar muito chateado, mal, abrir uma úlcera, né? Ou deixar passar, porque o prejuízo já tinha sido, né? Já tinha acontecido. Então, assim é a vida, né? A gente tem que saber lidar com as coisas, né? Sem valorizar muito aquilo que não tem valor. Nada é nosso, gente. A gente vai largar tudo aí. Eu vejo gente brigando por causa de uma planta, por causa de um perfume, por causa de não sei o quê, um desgaste. Falei, para que isso? Né? Nada é nosso. Bom. Aí ele reforça aqui, Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos. Aí é que é o problema. Pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso apego, a gente acaba abusando. E aí que é o problema, né? Em prejuízo do interesse da alma. É contra esse abuso que se previne os que compreendem essas palavras. O meu reino não é deste mundo. Não esqueçam disso. Vocês vão sair com isso na cabeça. Meu reino não é deste mundo. Estamos aqui de passagem. Vamos curtir a beça, mas com equilíbrio, com bom senso. Vamos lá. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como um pobre que, ao perder tudo que possui, cai em desespero. Então, essa palavra desespero é uma palavra pesada, forte, e que nós temos que aprender a tirar do nosso quê? Vocabulário, da nossa vida, desespero. Não tem que desesperar por nada, a gente sofre, lógico. A perda de uma pessoa querida,
A gente chora, não é porque é espírita, que não vou. A gente chora, a separação, tal. Mas desespero, revolta, não pode, né? O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novo horizonte. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra um único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos, né? Vamos ver. Nessa passagem do Evangelho, vocês podem ler, eu aconselho o capítulo 2, tem um testemunho de uma rainha. Foi rainha aqui na Terra e ela dá um testemunho muito bonito de como ela chegou no plano espiritual e a visão que ela teve, né, da real. Ela caiu na real depois que desencarnou, né? É bacana, esse capítulo é muito bonito. Depois vocês leem com calma, né, que aqui nós temos pouco tempo. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe podem abrir as portas dessa morada, o reino do céu. Tende piedade os que não ganharam o reino dos céus, ajudai-o com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço da união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Para finalizar, o amor de Deus flui através de mim agora. Estou cercado pela paz de Deus, tudo está bem. O amor divino me cerca, envolve e abrange, irradia o amor em pensamento, palavras e ações. É assim que a gente tem que viver, né? Isso tudo não é para ser agradável a Deus. A gente pensa, vou agradar a Deus. É agradar a nós mesmos. Porque se você acende a tua luz, se você está em paz, em equilíbrio, você está bem. Você consegue levar a vida e passar pelas tuas provas com fé, com resignação, sabedoria. E no mundo que estamos vivendo hoje, gente, precisamos muito entender isso. Entender o verdadeiro reino de Deus, para entendermos as situações que estamos vivendo aí à nossa volta. É uma comunidade violenta, nós temos medo às vezes de sair, mas nós não podemos evitar de viver, sabendo que nada vai nos acontecer se nós não tivermos que passar pela situação. Isso não quer dizer que eu vou sair por aí desafiando tudo, não. Então, agora vou sair de peito aberto, não. A gente tem que ter cuidado, né? Razoável. Nós temos o instinto de preservação, temos que ter cuidado, mas não podemos deixar de viver, né? Não podemos deixar de amar, de sair, de passear, né? E se alguma coisa tiver no nosso caminho, a gente vai passar com calma, com resignação. Perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém falou nada aqui. Só o meu irmão ali não falou um pouquinho. É isso que você levantou? Sim. É só para você ficar triste. Muito obrigado. Você não quer pergunta. Se você refletindo, escutando, uma opinião minha, eu vou colocar. Primeiramente, participar da palestra falando de Jesus, para mim sempre é muito bom. Eu gosto muito da passagem de Jesus aqui, a gente aprende muito, né? E eu fiquei pensando, você falou assim, foi tudo preparado para a vida de Jesus. Isso está mais comprovado. Por quê? Você imagina a palavra de Jesus, como você está trazendo, o reino não é deste mundo. Hoje, com toda a nossa formação, estudo, tudo específico, eu fico pensando, como é que é isso? Onde está o reino? Como é que é isso? Que mundo é esse? Imagina Jesus falando isso há 2 mil anos atrás,
E aí você vê que isso, mesmo assim, essa palavra vem com força e com violência. Então você tira uma constatação que, na minha opinião, histórica. A força de Jesus, desse homem que você falou, que veio realmente nos dar o caminho, essa força você percebe por essa situação. Essa é a minha opinião que eu observo aqui. Eu estou aqui, vou falar, para a gente reforçar. Mas a grande força de Jesus é o quê? A verdade. É a verdade. Então a verdade, ela enfrenta em todos os tempos, em todas as situações, ela sempre vem à tona, a verdade. Então não tem como. Igual a doutrina espírita, a gente fica meio assim, mas a doutrina espírita é uma grande verdade da lei divina. E ela vai um dia fazer parte aí dos conceitos de outras religiões, porque é a verdade, a ciência está provando isso. Então a verdade da palavra do Cristo chegou até os dias de hoje para nós de uma forma muito forte, porque é verdade. Não tem uma palavra que o mestre falou que não fosse verdade. Nada do que ele passou foi tudo muito organizado, cada passagem, cada encontro. Ele não apareceu para Madalena à toa. Você acha que ele apareceu para Madalena à toa? A primeira pessoa que viu o Cristo? Por quê? Porque a Madalena foi o grande exemplo, muito maior do que os apóstolos, de transformação, de força. A vida que ela tinha e a transformação que ela fez, ele apareceu para ela. Isso tem um grande significado para todas as mulheres e para todos aqueles que estão no processo de transformação. Então, a beleza do Evangelho de Jesus, ele é uma coisa assim, profunda, em cada detalhe, em cada situação, foi tudo muito bem organizado, pensado, para deixar para a eternidade essa orientação. Em cada momento, aquela mulher que ia ser apedrejada, e tantas situações no Evangelho de Jesus, tudo organizado, tudo para deixar para a gente uma orientação. Ok? Então, leiam o capítulo 2 do Evangelho. Pega, porque ali vocês vão ter mais uma chance de reflexão. E vamos acender a nossa luz, gente. Vamos acender a nossa luz, vamos acreditar. Independente do gênio que eu tenha, que vocês tenham, as dificuldades, né, das limitações, nós somos filhos de Deus, nós temos luz, e essa luz vai brilhar na nossa caminhada. Nós já encontramos o caminho. Agora falta pouco. Agora é força de vontade, esforço para seguirmos as orientações de Jesus. E o mais bacana, a gente não precisa mais entrar no circo dos leões. Hoje não, está muito fácil seguir Jesus. Antigamente o pessoal tinha que entrar lá e se deixar, né, morrer pelo mestre. Hoje nós não precisamos. Precisamos apenas adoçar a nossa boca, o nosso pensamento, as nossas atitudes, sair da teoria. Tem muita gente teórica, né? Teorias lindas, discursos lindos, mas ir para a prática, com coragem, com determinação. E vamos lá. Que a luz brilhe na nossa casa, essa casa muito especial que nós frequentamos, que é um presente de Deus para nós estarmos aqui hoje, refletindo sobre a palavra de Jesus. E queremos agradecer aos amigos espirituais que são incansáveis para justamente nos colocar nesse caminho do Mestre. Que nós possamos sair de hoje aqui preparados para a vida, os desafios, e deixando sempre a nossa luz brilhar mais. Seguimos em frente com Jesus. Graças a Deus. Vamos todos fazer a nossa luz brilhar agora? Porque quando nós oramos, quando elevamos o pensamento a Jesus, nós estamos ativando energias poderosas dentro de nós. E nós vamos orar por aqueles que partiram, que já estão nessa vida futura. Nós estamos torcendo muito para que os nossos entes queridos que estão lá do outro lado estejam bem, estejam estudando, trabalhando, refletindo e evoluindo, né? E também queremos pedir aqui para o nosso irmão Cristóvão Luiz de Sá Fernandes, irmão da nossa irmã Ana, que desencarnou semana passada, retornou ao plano espiritual. Finalmente, pelo aquilo que nós estudamos, o nosso irmão Cristóvão está curado.
está liberto da matéria, cumpriu a sua prova com dignidade, foi uma pessoa do bem e está levando ao plano espiritual aquilo que ele é como pessoa. Então, que ele receba de sua irmã aqui presente, de seus familiares, esse carinho, essa torcida, para que no plano espiritual ele amplie os seus conhecimentos sobre Jesus e faça a sua luz brilhar cada vez mais. Todo esse... tinha mais nomes. Cadê os nomes aqui? Também queremos pedir para a nossa irmã Rosália dos Santos, desencarnou no dia 17? Não, dia 17 já faz um ano hoje de falecimento. E um irmão que era aqui do bairro, muito conhecido, o nosso irmão José Moura Ramos, é um irmão que precisa de muito carinho. E eu peço à espiritualidade da casa que localize o nosso irmão José Moura Ramos e ajude ele a encontrar um caminho de paz, que a luz dele brilhe, porque a essência dele é boa e ele precisa deixar essa luz brilhar e encontrar o caminho do bem e do amor. Senhor Jesus, escute a nossa prece. A nossa luz brilha e está sendo somada e está sendo levada ao seu coração, Jesus, para que ela seja ampliada e chegue a todos os nossos entes queridos, a todos os nossos amigos, para que eles encontrem o caminho de paz e de harmonia. Então nós pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Senhor Jesus, leve o nosso abraço a todos esses irmãos que vieram estudar aqui conosco, no plano espiritual, a tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam desse carinho, dessa paz, dessa harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer as nossas irradiações. A nossa casa, nesse bairro, é um grande ponto de luz. E cada um de vocês, acendendo a sua luz interior, vai ampliar a luz desta casa, e essa luz vai chegar nos nossos lares, naquelas pessoas que lá estão, que estão precisando ser sacudida, orientada para o caminho do bem. Então, que nesse momento, essa grande luz que nós ajudamos a criar aqui, possa partir em direção aos nossos lares, abençoando a nossa casa, harmonizando e ajudando a resolver essas questões, às vezes, do passado, de outras vidas, com muita paz e harmonia. Para o nosso ambiente de trabalho, pela nossa comunidade, pela nossa terra-escola querida, todo o universo. Irradiação passando em cada endereço que nós colocamos na caixinha de radiação, que a equipe da casa possa visitar e ajudar todos esses irmãos. Graças a Deus. E vamos pedir saúde, né? Tudo o que nós falamos sobre o reino de Deus é saúde. Porque quando você se equilibra, entenda, se harmoniza, você está jogando a energia boa da tua alma para o seu corpo. Então isso é saúde, né? Então toda a palestra de hoje está falando da saúde espiritual, a saúde da nossa alma, que precisamos desenvolver acendendo a nossa luz interior. Então, nesse momento, queremos pedir por todos nós que aqui estamos, pelos nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, pelas águas do ambiente sejam fluidificadas, pelos irmãos que estão na rua, eu falei do Meia, no Baixo Meia ali, pelos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, todos eles sejam abençoados com a graça de Deus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só.
quero voltar. Senhor Jesus, hoje fizemos um passeio contigo. Nos colocamos junto à sua mão e percorremos a sua mensagem com carinho, pedindo para aliviar o nosso coração das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Cura onde dói dentro de nós. Nos mostre o melhor caminho a seguir. Nos dê força para acender a nossa luz e entender a sua verdadeira realeza. Tu pode ir aonde dói. Tu está ao nosso lado o tempo todo, nos fortalecendo, nos mostrando o melhor caminho a seguir. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que essa luz do Divino Mestre abençoe a todos nós que aqui chegamos, para que possamos refletir em tudo aquilo que nós escutamos nessa noite e desta forma possamos ter uma vida feliz, mais equilibrada, apesar das dificuldades inerentes ao nosso estágio espiritual. Queremos agradecer todo o apoio do plano espiritual, pelo carinho, pela ajuda. Pedimos permissão para encerrarmos a segunda parte do nosso trabalho, contando com todo esse apoio do plano espiritual. Graças a Deus, que possamos retornar aos nossos lares com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita alegria. Graças a Deus.